Então, aqui já tá a receita já na medida. Aqui eu tenho 4 xícaras dessa aqui de aveia, né? Aveia em flocos, a grossinha. Aqui eu tenho uma xícara de trigo. Aqui eu tenho quase uma xícara de açúcar mascavo. Aí eu vou pegar 4 colheres de manteiga, né? E aqui tem 4 ovos. É importante lembrar que toda vez que eu vou fazer a mistura, eu coo, né, no crivo o trigo e o açúcar mascavo. Sendo que o açúcar mascavo, ele reduz ainda mais do que isso. Fica praticamente meia xícara dessa, um pouco mais de meia xícara, para não ficar muito doce, enjoativo. Em uma bacia, você vai juntar todos os ingredientes secos. A aveia, o trigo, o açúcar mascavo, como eu falei. Eu gosto de passar o trigo e o açúcar mascavo no crivo, né? Pra ficar... Tem alguns resíduos, esse resíduo aqui dá pra amassar com a colher. Mas tem algumas coisas que são grosseiras, então é necessário que passe no crivo pra ficar melhor na hora da massa. Olha só o tanto de coisinha que não passou no crivo. Eu acho que isso aqui pode influenciar para ficar uma massa um pouquinho feia. Não sei, mas eu tiro isso aqui. Então, já reduzi o nível do açúcar, né? Então, os ingredientes secos já foram misturados. Agora, vamos adicionar os molhadinhos, né? Que é a manteiga, que eu já botei 4 colheres de sopa de manteiga. E os ovos, 4 ovos. Agora tem que misturar com a colher até quando der. Depois vai ter que ser com a mão mesmo, vai ficar bem melecadinho. Eu esqueci de tirar a manteiga da geladeira a tempo, né? Meu marido chegou e botou a manteiga na geladeira e só agora eu pude perceber. Eu vou ter uma dificuldade maior de estar misturando. Mas como vai misturar na mão, né? Vai ter que dar uma sovadinha na massa. Ela vai ficar uma massa bem grudenta. Mostro já pra vocês. Pronto. A massinha já tá bem misturada, deu uma sovadinha na massa. Olha, ela vai ficar grudando na mão. Ela só não tá grudando porque eu tô de luva. E aí, por isso que ela tá ficando assim, bem feitinha. Mas o normal dela é ficar melecadinha, tá? Aí, agora eu vou deixar a aveia hidratar um pouquinho. Questão de uns 15 minutinhos pra poder fazer as bolinhas pra botar pra assar os biscoitinhos, tá bom? Pronto, depois da massa feita, descansada, né, para hidratar a aveia, você faz pequenas bolinhas, tipo como se fosse brigadeiro, tá bom? Para começar o formatinho para fazer o biscoitinho. Uma dica, eu fiz a bolinha perfeita porque eu estou de luva e a luva me proporciona não grudar na mão. Mas o normal é que grude na mão. Então, você que vai fazer em casa, você pode utilizar a técnica do brigadeiro. Mas em vez de ser com manteiga, você vai ficar molhando a mão com água para poder fazer as bolinhas. Não importa se o biscoito ficar um pouco úmido devido à água. Ele vai secar numa boa quando estiver no forno. Essa é a dica. Agora vamos iniciar o formatinho do biscoito. Feito as bolinhas, bota numa forma untada com manteiga. A dica que eu tenho é que assim como você molha a mão para fazer as bolinhas, você molhe o garfo na água para apertar os biscoitinhos, né? Para fazer o formatinho de biscoito. Aí vai apertando. O importante é você ir botando as bolinhas, começando pela lateral da forma para ocupar um grande espaço, porque como você vai achatar as bolinhas, vai ocupar muito espaço na forma. Então, você tem que economizar para caber o máximo de biscoito possível. Feito isso tudo, você leva ao forno. Pronto, ele vai ficar assim, ó. Você tem que aproveitar todo o espaço da forma, porque essa receita, ela dá umas 3 forminhas dessa, tá bom? Assa em 15 minutos, você tem que ficar de olho no fogo, porque ele queima rápido. Então, eu gosto sempre de, depois de 15 minutos ou 12 minutos, virar ele para que ele possa assar, dourar um pouquinho nessa parte de cima, que no caso vai ficar para baixo quando a gente virar, né? E aí eu acho que fica mais gostosinho.
Pronto, 15 minutinhos se passaram. Ele começou a dourar embaixo, ó. E aí, nós vamos virar ele todo e botar pra assar mais uma vez. O biscoitinho está pronto. Tá aqui os dois lados com a mesma cor, bem douradinho, tá? E quanto mais frio, mais crocante ele vai ficar. Agora ele ainda tá bastante quente, acabou de sair do forno. Então, ele ainda tá assim, ó. Mas aí dá pra perceber como ele é dentro, muito gostoso. Muito gostoso, sacia a fome. Espero que vocês gostem da receitinha, tá? Um abração!